Ou seja, continuando, o plano da direita do golpe, na verdade, sempre foi esse de utilizar o Bolsonaro, se aproveitar da criação do Bolsonaro, né? É necessário compreender que a direita deu corda, quer dizer, o golpe, ele construiu o Bolsonaro como uma criatura ogra, grotesca, né? Quer dizer, conseguiu construir, né? E lapidar esse ódio na sociedade, né? E esse veneno tóxico da sociedade construiu o Bolsonaro. E o Bolsonaro agora, ele, na medida em que ele existe e ele tem o seu voto cativo aí no processo eleitoral, o, a essência do plano do golpe, do plano golpista, é justamente utilizá-lo como espantalho, ou seja, utilizar ele como um espantalho que vai repelir votos para o opositor dele no segundo turno, certo? E com isso fazer a cartada final de eleger o candidato que o golpe quer eleger, né? Essa é a estratégia, né, final. Só que aí o que acontece? Dentro dessa engrenagem das pesquisas eleitorais, voltando aí na engrenagem das pesquisas eleitorais, é, a estratégia do golpe passa pelo PT. Então, na medida em que o golpe não consegue controlar o PT, ou seja, o golpe não consegue fazer o PT a adotar uma estratégia de abandonar o Lula, e aí a gente tem que mais uma vez refletir acerca dessa estratégia, que é uma estratégia que para muitas pessoas leigas pode parecer uma estratégia suicida, mas na verdade é uma estratégia correta, né? É, por mais que isso soe, digamos assim, derrotista, é, é controversa essa estratégia, né? Mas no que se refere a atrapalhar os planos do golpe, ela, ela vem sido bem sucedida no intuito de que torna-se obrigatório manter o nome de Lula nas pesquisas. E aí a engrenagem de manipular as pesquisas trava, né? A manipulação eleitoral por meio das pesquisas, ela fica travada, né? É, e aí a gente vai para o seguinte ponto. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem, muito bem. Só que aí o que acontece? A engrenagem do golpe ela trava no que se refere no que se refere aos planos do golpe. No entanto, o contexto criado pelo golpe continua e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E aí esse clima de esse clima de repúdio ao golpe que está latente
na sociedade brasileira, ele, ele começa a fazer um movimento mais lento, né? Mais difuso e mais complicado de entender, né? Então, a impressão que se tem é que esse repúdio ao golpe começa a identificar qual seria o candidato capaz de enfrentar o golpe, né, no lugar do Lula. E aí que entra o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele, ele, ele surge como uma alternativa, mas não uma alternativa que encaixa perfeitamente no, no vazio deixado por Lula. E sim, ele entra como uma peça, ele ocupa uma posição no tabuleiro político que é a posição do candidato do golpe. Esse que é o ponto em questão. Então, ou seja, a engrenagem do golpe continua, ou seja, então as peças estão ali, as roldanas estão ali girando, mas o golpe não conseguiu eleger, não conseguiu colocar o seu candidato. E aí o Ciro Gomes, ele acaba sendo um intruso na engrenagem do golpe, na medida em que ele consegue canalizar um fragmento, uma parcela significativa dos votos do Lula. E aí o que acontece? Ele entra de intruso como sendo o candidato do golpe, mas ele não foi escolhido pelo golpe. Ou seja, o Ciro Gomes, ele não tem o perfil do FHC, ele não tem o mesmo discurso do FHC. O discurso do Ciro Gomes é um discurso híbrido, é um discurso misto, que mistura é, elementos nacionalistas e desenvolvimentistas com elementos da economia capitalista, né, mais tradicional, e ao mesmo tempo ele carrega consigo algumas figuras do golpismo, né? Como por exemplo o seu possível vice, que seria o atual vice-presidente da Fiesp, né? Com isso, o Ciro ele vira uma espécie de coringa no jogo, né? É, e acho que é interessante analisar esse ponto porque ele, como coringa, ele está adotando uma estratégia muito inteligente. Ele está se posicionando de forma inteligente no tabuleiro, como ele preenche não o vazio deixado por Lula, mas ele preenche o vazio deixado pelo, pelo candidato do golpe que até agora não surgiu, sendo que ele não foi escolhido pelo golpe, né? Ele não foi escolhido pela Globo, ele não foi escolhido pela Veja, ele não foi escolhido, né? Ele está ocupando um vazio que é o vazio do candidato do golpe com elementos do discurso do Lula, com alguns elementos do discurso do Lula, não todos. Então, com isso, ele começa e essa engrenagem, na medida em que ele vai ocupar o espaço, esse vazio criado pelo regime do golpista, mas que não conseguiu encontrar o seu candidato, na medida em que ele vai preencher esse espaço, é, ele vai ele vai entrar nas pesquisas eleitorais e a própria lógica, a lógica corrupta das pesquisas eleitorais vai conduzi-lo ao crescimento, né? Essa lógica de distorcer e distorcendo paulatinamente as porcentagens de intenção de voto, né? Como eu falei anteriormente, isso vai aos poucos impulsionar o Ciro Gomes, né?
É possível que isso, enfim, é tudo uma análise, né? Vamos ver. Mas é possível que isso aconteça, né? Dentro da análise aí colocada. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Aí o que acontece? É necessário compreender o seguinte.